Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Simpósio Permanente sobre as experiências fora do corpo, as viagens astrais. Esse projeto que reúne uma série de entrevistas, palestras com diversos projetores, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas e conteúdos importantes, especialmente para você interessado no assunto. Nesta edição, temos o prazer de compartilhar a gravação que realizamos no Rio de Janeiro com Débora Sachs. Ela que é a primeira brasileira credenciada pelo Instituto Morrow com permissão para conduzir workshops básicos e avançados no Brasil, fato que realiza há mais de 20 anos. Participou de diversos cursos residenciais no Instituto Morrow em Virgínia, nos Estados Unidos. Tem larga experiência como terapeuta educacional, palestrante, técnicas e dinâmicas de grupo e terapias de apoio. E o tema de hoje para o simpósio são as viagens fora do corpo e a expansão da consciência. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre o tema, a melhor e a mais rápida forma de obter respostas é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11 98880 1545. 11 98880 1545. Outra maneira é digitar suas questões no campo de comentários diretamente no nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você. Discernimento, paz, luz e amor. Meu nome é Débora Sachs, sou nascida aqui no Rio de Janeiro, trabalho com os trabalhos do Instituto Monroe aqui no Rio de Janeiro já há quase 20 anos. Eu fui lá para o Instituto Monroe a convite da Lori Monroe, filha do Bob Monroe, que eu conheci durante um congresso de transcomunicação instrumental acontecido em São Paulo. O trabalho do Instituto Monroe é um trabalho extremamente profundo e pioneiro. Foi criado pelo Robert Alan Monroe quando ele teve uma experiência de saída do corpo aos 50 anos de idade. Ele estava deitado na cama dele, ele deixou o corpo físico e ele se percebeu grudado no teto. E ele não sabia direito o que tinha acontecido e a primeira reação dele foi de pavor, porque ele achou que ele tinha morrido. Então não precisava se apavorar, porque se ele estava no teto é porque então ele estava vivo, porque ele estava pensando, então ele estava vivo, ele não estava bem mortão assim, né? Ele olhou para baixo, ele viu alguma coisa que parecia uma fonte, era o candelabro do quarto dele, e em seguida ele viu a cama, a mulher dele, um homem do lado, voltou para o corpo. A gente trabalha bastante as emoções conflitantes, que são alguns dos entraves para a saída do corpo, estar com as emoções assim abertas, ou medo, ou qualquer coisa do gênero, e que a gente trabalha bastante já desde cursos básicos para lidar com isso, fazer algum tipo de condicionamento melhor para que você trabalhe em uma limpeza das emoções que vão impedir você de deixar o teu corpo tranquilamente. Robert Monroe, que a gente chama assim de uma maneira bem familiar de Bob Monroe, né? Foi procurar o que tinha acontecido, porque ele achou que ele estava ficando louco, buscou alguns institutos, o Instituto Rhine na Carolina do Norte, e buscou a Eileen Garrett na American Society of Psychical Research, lá em Nova York, e o que ele soube é que isso já havia sido descrito na literatura budista, na literatura hinduísta, mas que nunca tinha sido estudado. Então ele resolveu começar a estudar, se debruçou em cima disso e partiu para o estudo do que seria, na época ele estava pesquisando apenas esse desdobramento astral dele, que ele cunhou o nome de saída fora do corpo, que era OBE, Out of Body Experience, né? Ele que cunhou esse nome pela primeira vez, ele falou da viagem astral pela primeira vez, foi o pioneiro dessa nomenclatura e desse trabalho. Eu fiquei muito encantada com toda a história do Bob Monroe, toda a história do Instituto Monroe, li os livros, que é uma coisa
que conta apenas a história do trabalho dele, a história das experiências dele fora do corpo, a história dos contatos dele com os seres que ele encontrava fora da Terra, né, que eram fora da Terra, então são extraterrestres, né? A gente não tem outra forma de falar, né? E toda a realização dele dentro do Instituto Monroe. Começou do zero, na época que ele teve essa experiência, ele morava próximo a Poughkeepsie, em Nova York, estado de Nova York. Depois ele comprou um terreno na Virgínia, perto de Charlottesville, e ele construiu lá o Instituto Monroe, depois de muitos trabalhos de fundo de garagem, muitos trabalhos de pesquisa com molecada recém-formada em faculdade na linha de física quântica, na linha de psicologia, na linha de estatística. Começou do zero e o pessoal costumava brincar que não podia passar perto da porta da casa dele, porque ele pegava a pessoa e falei, vem experimentar uma coisa, vem experimentar uma coisa, né? Bob Monroe era engenheiro de som, então ele tinha todo um manuseio fácil com a parte de som e tudo mais, né? Foi tranquilo para ele, essa parte pelo menos, ele começar a trabalhar do zero, até que ele saía de vez em quando com algumas coisas que ele ia fazendo para poder fazer mini workshops fora e testar em alguns institutos o que ele estava fazendo. E isso foi criando para ele todas as etapas que a gente diz para uma saída do corpo e que ele começou a ensinar como todo mundo fazia o trabalho de saída do corpo. O Instituto hoje tem uma orientação um pouco mais aprofundada, apesar de continuar com toda a orientação bem científica. O Instituto Monroe está construído em Faber, é desse jeito que fala, Faber, estado da Virgínia, próximo de Charlottesville. E tem laboratório de pesquisa, tem as salas de aula, a gente fica lá em caminhas incríveis, parece caminhas de trem, a gente chama isso de check unit, que significa unidade de controle holístico e ambiental, que a gente controla luz, som e tudo mais dentro da nossa cabinezinha lá. E o Instituto começou, depois de algum tempo, a divulgar isso para outros locais, né? E hoje nós temos representantes do Instituto Monroe, assim como eu sou aqui no Brasil e na América do Sul. Existem instrutores do trabalho do Instituto Monroe no mundo todo. Então, nós somos representantes, somos trainers do trabalho do Instituto Monroe, que só tem uma sede, e essa sede fica em Faber, New York, estado da Virgínia. Eu vou para lá sempre, todos os anos. O Instituto acha importante que a gente faça o que em beisebol eles chamam de touching base, que é ir tocar a base e entrar em contato de novo com a base, com a matriz, né? Para não perder nunca o contato com o que eles estão descobrindo e passando para a gente em primeira mão, em primeira mão, em primeira mão, porque é um instituto totalmente baseado em pesquisas científicas. Talvez seria interessante falar que existem algumas lendas de que grandes nomes da psicologia, da parapsicologia, etc., ajudaram o Bob Monroe a fundar o Instituto, e isso é mentira. É total mentira. Inclusive, nós perguntamos recentemente a um desses nomes, né, que era o Charles Start, né, e ele falou, muita lenda existe em torno do meu nome. E uma das lendas que eu já ouvi muitas vezes é de que eu ajudei o Bob Monroe a criar o Instituto Monroe, e isso é total lenda, imaginação. Eu conheci o Bob Monroe, o Instituto já existia há 10 anos, pelo menos, né? O Bob Monroe faleceu em 1995, eu não cheguei a conhecer o Bob Monroe, eu fui para o Instituto um pouquinho depois que ele já havia falecido, porque eu fui a convite já da filha dele, Lori Monroe, que na época que eu cheguei lá era presidente do Instituto Monroe. O trabalho é belíssimo em diversas áreas do conhecimento humano. O que você puder imaginar, a gente tem aplicações da tecnologia M-Sync,
que é uma tecnologia que equilibra as ondas elétricas dos 2 hemisférios cerebrais. E quando equilibra as ondas elétricas dos 2 hemisférios cerebrais, você começa a usar o teu cérebro como um todo, você tem mais memória, atenção, concentração, intuição, porque você está usando muito mais o teu cérebro de uma forma um pouco mais... Você não está deixando parte sem uso, você está usando de uma forma mais total o teu cérebro. A gente trabalha bastante nisso, e esse leva a algumas ondas cerebrais de utilização, dependendo do exercício que você faça. Você desenvolve as ondas conscienciais ligadas ao estado beta, ao estado alfa, ao estado teta, ao estado delta, e muito recentemente uma nova tecnologia também desenvolvida dentro do Instituto Monroe, que é a SAM, Spatial Angle Modulation, levando as ondas gama. E é muito legal, os brasileiros adoram, em especial porque você, dentro desses trabalhos de ondas gama, que a gente desenvolve em cursos residenciais, né, em que a pessoa fica uma semana dentro do trabalho, num mergulho bem profundo, o SAM leva os brasileiros a sair, assim, ter viagens astrais, descolamento, desprendimento em menos de 2 minutos. Então é fantástico. Nos Estados Unidos há uma preferência maior pelo M-Sync, sem sombra de dúvida, e o trabalho lá no Instituto Monroe é bem variado em diversos cursos, diversos approaches, diversas colocações, absolutamente fantásticos. Eu sou apaixonada pelo Instituto, pelo trabalho do Instituto, pelo pessoal que está lá e com quem eu aprendo muito, muito mesmo. Eu nasci saindo do corpo, então isso é uma coisa que eu não aprendi a fazer. Por saber já de nascença como era a experiência, foi muito fácil para mim dar cursos e ensinar os outros como é que faz. Mas quando eu era pequenininha, eu era capaz de saber o que estava acontecendo na rua, mesmo estando dentro do berço, na minha casa. A mamãe ainda é viva até hoje, mamãe vai fazer 100 anos agora em maio, né? E ela acha incrível que eu me lembre de fatos. Ela fala, mas isso não é possível, você tinha 10 meses nessa época, e eu estava fora do corpo, e eu sabia o que estava acontecendo, eu estava na rua vendo o que estava acontecendo, porque o barulho tinha me chamado a atenção. Então, na escola, eu saía das classes, entrava em clausura das freiras, e as freiras não entendiam o que estava acontecendo, como eu sabia tudo o que acontecia na clausura, que era um ambiente proibido. Mas eu entrava fora do corpo físico, e elas achavam que eu estava entrando com o corpo físico, né? E não era bem assim. Então, eu via as pessoas... às vezes chorando porque um parente havia morrido, e eu via o parente ali do lado e eu não entendia o que era a morte. Para mim era uma coisa muito estranha falar de morte, porque eu não sabia o que era a morte. Então, quando eu fui convidada para ir para o Instituto Monroe e me tornar depois uma trainer do Instituto Monroe aqui no Brasil, a presidente do Instituto estava fascinada porque eu tinha acabado de ter uma experiência não de saída do corpo, mas uma experiência de levitação que eu nunca tinha tido antes, e eu tive isso dentro do Instituto. E a primeira experiência, quando eu fui para lá, ela falou, venha conhecer o Instituto, e eu fui. E no primeiro curso que eu fiz lá, eu levitei. E daí ela falou, como pode levitar? E eu também não sabia como, porque eu achava que eu estava saindo do corpo, e quando eu reparei, eu estava levando o corpo junto. Então eu me assustei ao levitar pela primeira vez. Mas os sons do Instituto Monroe, eles te levam a uma ampliação de tal forma que você consegue fazer tudo isso, né, dentro desse trabalho de M-Sync, né? Qualquer um consegue, não sou só eu não que consigo, mas qualquer um, meus colegas conseguem, todos os professores do Instituto saem do corpo normalmente, têm essa experiência desde pequenos também, como eu. Então, a minha vida foi pautada por um conhecimento do que era a saída do corpo, por experiência própria. Só que pequititinha, eu achava que todo mundo fazia isso. E depois eu descobri que não,
que eu tinha que ficar de castigo porque eu fazia isso, e as pessoas, os adultos, achavam que isso não era legal. Então, eu conto como um fato muito interessante na minha vida. Eu acho que talvez o Walt Disney soubesse alguma coisa sobre isso, que o meu primeiro amor na vida foi o Peter Pan, porque ele viajava, ele voava, então eu achava eu era igual a ele, a gente era igual, porque a gente era capaz de voar, e ele ia para um lugar chamado Terra do Nunca, onde não tinha adulto, e isso era muito mais legal ainda, porque não tinha quem bloqueasse aquilo que você fazia normalmente, e nem que achasse que isso fosse uma coisa estranha demais, né? Então, a gente consegue perceber muito mais, além dos próprios aparelhos sensórios, né, audição, visão, etc., né? A gente vai muito além, muito mais distante, né, quando a gente é capaz de fazer essa saída do corpo. E a família ficava um pouco assustada com a minha forma de ser. O que naquela época assustava, hoje todo mundo fala, como você consegue assim tão facilmente? Quer dizer, mudou a época, né? Hoje as pessoas estão mais preparadas para esse tipo de atividade. Os desafios basicamente eles eram voltar e contar isso para alguém, porque você não tinha para quem falar. Talvez essa tenha sido a minha maior vontade de trazer os cursos do Monroe aqui para o Brasil. Eu acredito isso, porque eu não queria mais gente sofrendo com isso. É um sofrimento muito grande quando você faz alguma coisa que ninguém faz e as pessoas olham para a tua cara um pouco assustadas, um pouco assim, saindo de lado, não sabendo direito com quem que eles estão falando. Eu me lembro uma vez de ter ouvido numa palestra do Divaldo Franco, em que ele dizia que ele saía na rua e ele encontrava seres que ele queria cumprimentar e os amigos dele do lado falavam, aí não tem ninguém. Quando eu assisti aquela palestra, eu me emocionei muito, porque eu tive algo muito parecido na minha vida e isso era normal. Sabe? Minhas amigas ou irmã falavam, aí não tem ninguém, e eu estava vendo, eu queria cumprimentar aquela pessoa, e você se torna uma pessoa diferente. A gente pode até definir isso como mediunidade ou não, mas porque mediunidade é uma coisa biológica mesmo, né? Mas eram expansões que eu tinha e eu percebia além dos 5 sentidos físicos ou além dos 5 sistemas sensórios. Em primeiro lugar, aprender a relaxar. A gente não relaxa. A gente fala, vou relaxar, mas aquele inferninho daqueles aparelhinhos, sabe? Chamado iTudo, sabe? iPhone, iPad, iPin, ai meu Deus, sabe? Que você fica grudado naquilo, de uma certa forma te hipnotiza, te tira das suas possibilidades. Eu não sei direito o que as ondas Wi-Fi ou as ondas, sei lá, GP isso, GP aquilo, sabe? De alguma forma podem influenciar, porque eu não me dou muito bem com essas ondas, não, para dizer bem a verdade. Eu tenho celular, mas não uso. Eu prefiro não estar tão envolvida com esse tipo de ondas. Eu sozinha, sem nada, eu funciono melhor. Então, você relaxa de verdade quando você é capaz de se desligar de tudo isso e perceber parte a parte o seu corpo, sabe, entrando num relaxamento, numa situação de calma que normalmente você não passa. A gente está sempre agitado, política, economia, o trabalho que tem, que não tem, e a família, isso, aquilo, problemas existem de montão. Saber olhar os problemas no momento adequado e saber de que forma a gente pode entrar em contato com eles e trazer alguma solução realmente produtiva, só estando relaxado e só acessando um outro estado de consciência. Eu costumo dizer aos meus alunos que Einstein já dizia, você não resolve um problema no mesmo estado de consciência em que ele foi criado. Então, a gente ensina aos alunos a relaxar e depois a acessar um estado de consciência expandido para poder resolver os problemas que num estado normal você não consegue resolver.
porque eles foram criados num estado normal de consciência. Então, é muito importante aprender a relaxar. Se você não relaxa, você não vai a lugar nenhum, você não consegue nada. E relaxar é realmente ir desligando devagarzinho uma mente excessivamente tagarela. Não que a gente vai parar de ver as coisas, ou de perceber as coisas, ou de se preocupar com as coisas. Até pode ver a preocupação passando, a coisa passando, mas nós temos um professor no Instituto, o Peter Russell, e o Peter Russell sempre fala, ao meditar, você tem que relaxar. E para fazer esse relaxamento, perceba as mensagens da sua mente como se fossem vagões de um trem. Você está vendo o trem passar, mas você não embarca em nenhum dos vagões. Você simplesmente fala, não, agora não, obrigado, agora não. Eu aprendi isso com o Peter Russell, gosto demais dele, porque é realmente algo importante a aprender. Como relaxar no mundo de hoje, nessa nossa sociedade contemporânea, que faz tudo para que a gente não relaxe. Então, a gente tem que aprender a relaxar. Na hora que a situação é de pânico, não sai correndo juntando os braços, simplesmente relaxe. E depois de um pequeno momento de relaxamento, acesse uma solução pertinente para o assunto. Sim, a alimentação influencia. Há alguns alunos lá do Instituto Monroe que de vez em quando eles usam uma técnica que eles chamam de fasting, que é um semi-jejum, é como se fosse um jejum líquido pastoso, em que você pode tomar líquidos ou sopas ou mingaus, mas não come nada sólido e nada de proteína animal. Então toma um suco de laranja, toma uma vitamina, qualquer coisa assim, mas nada animal. Quando a gente faz os cursos aqui no Brasil, a gente só se alimenta, quando se alimenta de produto animal, de peixe e frango, aves ou pescados, coisas assim que são bem light, e o estômago vai digerir devagar, vai digerir em tempo, vai ser mais rápida a digestão, apesar dele digerir isso devagarzinho. O nosso estômago tem que ter o tempo dele, né? Se você come carne vermelha, carne de porco, esquece relaxamento, esquece meditação, esquece saída do corpo, esquece. Porque você vai ficar colado no teu corpo, grudado a um estômago que fica trabalhando morosamente, enlouquecidamente, 8 horas, 12 horas, etc. Nós temos tido cada vez mais grupos de vegetarianos ou veganos participando dos cursos, e eles saem do corpo assim com a facilidade de quem piscou, saiu, porque eles estão com uma alimentação mais leve, mas é uma alimentação mais suave, o corpo está melhor tratado, eu diria assim. Eu não sou vegetariana, deixa eu deixar claro, eu acho só que eles estão mais certos que eu. Apesar de eu não ser vegetariana, eu como pescados e aves, eu não como carne vermelha nem carne de porco, mas pescados e aves eu como. E muita salada, muita coisa leve, porque isso facilita o processo digestivo, facilita o relaxamento, facilita você ficar assim, suavemente colocada no teu processo e seguir o teu processo e não o teu estômago. O sonho, você está em outro estado, vivendo toda uma linha, parte subconsciente, parte inconsciente, que vem aflora repentinamente. Sonhos são experiências, sonhos são, pode ser até avisos de vez em quando. Eu não estudo muito sonhos, mas eu tenho colegas lá no Instituto Monroe que estudam os sonhos e dirigem cursos de sonho lúcido, inclusive lá no Instituto. É um pessoal da Europa, são colegas meus que dão aula na Alemanha e na Inglaterra, mas recentemente ainda foram fazer aulas no Marrocos. E eles dirigem o trabalho, o curso lá de uma semana de sonhos lúcidos. Não é essa área e eu realmente não estou envolvida nela.
E eu estou envolvida, sim, na área de experiências astrais, em que você percebe, mesmo estando deitado quietinho, sem nenhum ventilador ligado em cima de você, você percebe vento no rosto, porque você está voando em cima de árvores, você sente o cheiro da maresia, porque você está voando por cima do mar, você passa por cima de montanhas e você percebe quando você afunda e quando você sobe, você sente a diferença no corpo, do afundar e o subir. É como se você estivesse fazendo isso com o teu corpo físico, porque muitas vezes há algum reflexo no teu corpo físico da tua experiência astral. Você encontra seres, conversa com seres, vai a lugares diferentes, vai a outras galáxias, vai a outros sistemas energéticos, visita espaços que provavelmente você não saberia, você consegue visitar o passado, visitar o futuro, é bem diferente, completamente diferente, e você volta assim, o teu corpo está reagindo fisicamente, o coração acelera, a respiração acelera, quando você volta e você conta aquilo, e você consegue visualizar em minúcias tudo o que aconteceu contigo, né? Dentro daquela tua experiência de viagem astral. Aliás, diga-se de passagem, a gente costuma fazer com os alunos, num dia marcado todos os meses, excursões astrais. Então a gente vai a um determinado lugar, nós vamos todos, né, para esse determinado local e saímos em grupo, viajantes astrais, numa excursão astral. É muito gostoso. A gente traz experiências muito ricas disso daí. Mas não é sonho, são viagens astrais. Nós temos alguns tipos de cursos, né? Curso de formação e curso só de vivência, né? Mesmo nos cursos residenciais que são feitos lá no Instituto Monroe, eles têm cursos dos mais diversos, em diversas gamas e diversas formas, e em todos nós aprendemos técnicas diferentes para poder facilitar essa saída e lembrar do que você fez nessa saída do corpo. Na facilitação da saída, há técnicas que foram criadas pelo Bob Monroe, porque eu não canso de lembrar, ele é o pioneiro nisso, depois dele vieram todos os outros, óbvio, né? Mas ele iniciou esses trabalhos dele nos anos 50, então não tem ninguém que fez isso antes, e ninguém falava disso até no mundo ocidental, porque a linha de parte hinduísta, budista e tudo mais, veio para o Ocidente próximo aos anos 70, e Bob Monroe falava disso nos anos 50, antes do boom, da chegada das coisas de linha oriental, né, que chegaram nos anos 70 no Ocidente. E as técnicas que a gente usa são técnicas mesmo feitas durante o relaxamento, orientadas durante os exercícios todos que são passados nos cursos que a gente faz. Publicamente, basicamente, é relaxar. Se você não consegue fazer o relaxamento, você não parte para mais nada. Então o pessoal acha que relaxar é deitar e ficar olhando para cima, estou relaxando. Não, você não está relaxando. Você está, às vezes, até um pouco aborrecido, né? Porque não está fazendo nada e de repente o teu celular vai tocar ou o celular dá um pim, você fala, meu Deus, alguém me deixou uma mensagem e você não está relaxando nessa hora, né? Então, o mais importante é usar toda e qualquer técnica que você conheça para relaxamento, e a parte em paralelo é a alimentação mais light, né? Tá bem equilibrado na parte de líquidos, né? E uma alimentação mais suave. Você relaxa tranquilamente quando você tira as preocupações na cabeça. E a gente também aprende a fazer isso, técnicas de tirar as preocupações da cabeça para poder relaxar. Porque se as preocupações continuam, você não relaxa. Eu tô achando graça porque quando me perguntam isso, né, eu sou uma pessoa extremamente energética. E a gente tem um curso sobre aumento da nossa energia, controle da nossa energia. Quando eu digo controle, é quando você quer ter ela maior ou melhor.
porque se você aumenta a energia, você também consegue perceber um pouco mais em outra vibração. Deixa eu explicar. Eu tenho uma brincadeira que eu uso, que muitas coisas a gente não percebe, a gente não vê, porque a gente está em outra vibração. Então eu falo, veja a máquina de lavar roupa. A gente põe a roupa lá dentro e ela fica lá, né? Choque, choque, choque. Você está vendo, a roupa está toda lá dentro. Você está vendo, a roupa está toda lá dentro. Aí baixa a água, daí começa a centrifugação. Quando entra a centrifugação, a roupa some. Você não vê nada. Aí você fala, cadê minha roupa? A roupa está toda dentro da máquina, de maneira lógica você sabe isso, mas você não está vendo a roupa na máquina, porque ela está em outra frequência, em outra velocidade. Então, quando muda a velocidade, muda a frequência, você deixa de ver alguma coisa. Então, eu digo que muita gente não vê espírito, ou não vê ET, ou não vê nave, ou não vê até o que está em volta dela, materialmente falando, em torno dela, porque ela está em outra frequência. Então, muitas vezes a gente usa exercícios de modulação de frequência para poder nos proteger fisicamente quando a gente vai a algum local em que a gente não se sente muito seguro. A gente usa exercício de modulação de frequência para ficar invisível para os olhos dos outros, porque se você altera a sua frequência, os outros deixam de te ver. É interessante isso, não que você ficou invisível, claro que não é isso que eu estou dizendo, mas alterar a frequência e saber mexer com a frequência ajuda você a se tornar mais visível ou menos visível, protege a tua energia interna, evita que alguém roube a tua energia, porque quem rouba energia nem sempre faz isso porque quer, mas faz por ser carente. O fato de encostar em você, a sua energia já começa a passar para outra pessoa. Então a gente aprende a preservar a nossa própria energia, a usar, aumentar ou diminuir, modular a nossa energia, porque a modulação energética faz com que a gente perceba mais ou menos o que está em torno da gente. É interessante você falar a influência do bom humor, porque eu sou uma pessoa palhaça de nascença, né? Então, tô sempre brincando, tô sempre bem-humorada. Eu de vez em quando fico triste, assim, 5, 10 minutos, nada que uma boa chuveirada não passe. Eu normalmente sou bem-humorada, normalmente sou brincalhona. Meus cursos eu conto piada, faço teatro, brinco de showtime, acendo as luzes todas e falo showtime para explicar algum exercício e começo a explicar fazendo showtime com o trabalho, porque ao fazer tudo isso eu também mudo a frequência da pessoa naquele momento e a pessoa consegue perceber mais. E toda vez que a gente é mais feliz, é mais brincalhão, a gente está ativando dentro da gente a criança que a gente nunca deixou de ser. Porque criança normalmente é bem-humorada, normalmente é curiosa, normalmente é empolgada, normalmente a criança quase que tem um olhar mágico para o mundo, quase isso. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ficando aquele adulto chato, aquele adulto bobo, aquele adulto assim, ó vida, ó céus, né? Aquele hard da vida, né? A gente, ao trabalhar essa percepção diferente, essa percepção nova, a gente ativa dentro da gente a criança que a gente nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser. Está só escondida por anos e anos e anos e quilos e quilos e quilos de educação, cultura, que você deve se portar assim, ficar com o corpinho assim, que você não pode falar assim, e que é feio fazer isso, e que é feio fazer aquilo. Todos aqueles condicionamentos que a gente vai aprendendo e que vai nos tirando a vontade de sorrir, a vontade de ser, assim, a nossa espontaneidade. E a espontaneidade é muito importante, a gente buscar dentro da gente. Então, nos cursos que eu dou aqui no Brasil, eu brinco muito, a gente brinca de roda, a gente canta, a gente faz muita palhaçada e a gente vira criança. E quando a gente está nessa espontaneidade infantil, todo mundo ri, todo mundo brinca. Eu ouço muito os meus alunos dizerem que eles recuperam a alegria que eles tinham perdido pela vida. E isso é muito importante.
Outra coisa também, o fato de você expandir consciência, você começa a olhar o mundo de uma outra forma. Com as maiores desgraças que acontecem, você olha a desgraça, você sente compaixão pelas pessoas que estão sofrendo naquela desgraceira que está acontecendo ali, mas você percebe de uma outra forma. Você não percebe como o fim do mundo, você percebe como um aprendizado, alguma coisa desse jeito. A visão muda, você não perde a esperança na humanidade da forma como eu tenho encarado muita gente que vem para mim dizendo que não confia mais na humanidade, não confia mais em mais nada. Eu sou otimista doente, assim, se é que a gente pode falar, extremamente otimista, eu vejo o mundo de uma outra forma. Quando você aprende a sair do corpo, você sai do teu ponto de partida, estabilidade, olha a tua vida e o mundo como se você tivesse uma visão de cima. Então você consegue perceber o que está acontecendo lá embaixo e o que está por acontecer na sua vida, nas curvas da estrada da vida, vamos dizer assim, né? Olhando de cima, você percebe o caminhante, você no caso, né? A pedra, o rio, o cachorro, o desvio na estrada. De cima você percebe tudo de uma vez só, sem passado, nem presente, nem futuro, nada. Então você tem uma visão geral, você sabe como você pode trabalhar isso ou mudar isso se for necessário. Você tem que ser feliz. Eu já tive muitas experiências fora do corpo, bom, desde bebê, né, como eu falo, né. Eu tive uma experiência uma vez fora do corpo, em que eu fui visitar um outro sistema energético, em que eu me vi num local, eu não saberia dizer em qual teria sido esse local, direito, porque era um local todo branco, e existiam seres que eram levemente diferentes da gente, digamos assim, e eu fui convidada a participar com eles de uma reunião e eles me deram alguns ensinamentos em que eu trouxe para cá, esses ensinamentos, e foram ensinamentos muito interessantes. Já tive também experiências em que eu, fora do corpo, fui levada a cidades intraterrenas, conhecer um pouquinho como funciona essa coisa da cidade intraterrena, que tipo de energia que tem nessas cidades intraterrenas, que tipo que trabalho é feito lá, e ouvi uma frase que eu nunca vou esquecer, em que eu perguntei, vocês têm, assim, essa tecnologia, isso aí você considera isso assim mais avançado do que a gente hoje em dia em algum lugar está sendo descoberto, porque a gente não sabe tudo o que está sendo descoberto no nosso mundo aqui material? E esse ser sorriu e falou, seres intraterrestres, seres profundos, seres terrestres, seres superficiais, seres de superfície. Então aquilo me marcou, seres de superfície. Falei, meu Deus, a gente tem, porque muita tecnologia a gente não sabe que está sendo trabalhada e desenvolvida, então eu quis saber deles, né, se isso estaria sendo trabalhado e desenvolvido na Terra nos dias de hoje, né, ao que ele negou, o tipo de energia com a qual eles lidam em cidades intraterrenas. Experiências diversas em outros sistemas, experiências aqui também de percepção. Uma das que eu tive fora do corpo foi quando houve aquela tsunami lá no Japão, né? Quando explodiu o reator lá de Fukushima, todas aquelas histórias lá. Eu estava no meio de uma meditação e eu fui arrancada da minha meditação e eu não entendi direito o que estava acontecendo e eu fui levada para aquela área de lá. E eu fiquei olhando o que está acontecendo aqui dentro da água e eu percebi bolhas sendo abertas, seres sendo levados, e eu imediatamente percebi que alguma coisa estava acontecendo na Terra. Voltei para o meu corpo físico, voei no meu computador, liguei o computador e fiquei sabendo pela internet do terremoto lá no Japão, da tsunami e tudo mais, né? Então, são muitas experiências aqui, quando a gente
entra aqui na Pedra da Gávea também, que tem um portal interdimensional aqui, aí o negócio é punk, é um barato, muito legal mesmo, né? Meus alunos também têm essas mesmas experiências com seres solares, seres da Terra ou seres não da Terra. É muito comum esse tipo de trabalho. Você lida com outras energias, essas energias, elas mexem alguma coisa com a tua energia também. Quando elas se aproximam um pouco, você sente bem mais forte a energia, e quando elas se afastam, você percebe que a energia fica diferente, completamente diferente do que você está tendo normalmente. Mestres de nós mesmos. Isso parece coisa de religião, né? Mas não é. Eu acho que é a busca de todo mundo. Na minha maneira de pensar, tentar ao máximo se conhecer, tentar ao máximo saber com o que você está lidando de verdade, além do teu corpo físico. Porque o teu corpo físico, você olha no espelho, você tem mais ou menos uma ideia. Agora, quem de você é de verdade, né? Que parte sua que está aqui dentro desse corpo físico, essa é a grande questão. Então, a minha sensação é o que todos buscam quando começam a perceber alguma coisa ligada ao conhecimento, não apenas material, não apenas ligado ao corpo físico. Eu acho que é o que você vai atrás mesmo. Eu estou nessa busca. Eu estou nessa busca. A vida é uma aventura maravilhosa. A vida é uma aventura de começo, meio e continuação. Não acredito que a vida termine. Acho que a vida é uma etapa de segmentos diversos em que você vem, se banha, descobre mais uma forma de fazer a mesma coisa e vem, se banha, descobre uma outra forma de fazer a mesma coisa e se vai. São experiências, são aprendizados, e eu acho que são apenas experiências, sem nenhum tipo de julgamento. Experiências. A vida é uma coisa que você decide fazer, vem para cá e fala, eu quero experimentar agora uma situação assim, 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 num corpo assim, 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 numa família assim, 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 fazendo tais e tais coisas. Você vem, experiencia, volta e diz o que você achou dessa experiência. Então, você vai entrando num conhecimento maior de si mesmo. Eu acho que é por aí que a coisa vai. Me faz feliz ser e ter a consciência de que eu estou sendo. Só isso. Ser abonada com a possibilidade de pensar em quem eu sou e tentar aprender um pouco mais sobre quem eu sou. Eu nasci feliz, aos 12 anos de idade, e eu escrevi para mim, nada nesse mundo vai impedir que eu seja feliz. E é isso que eu sigo, e eu nem sei por que eu escrevi isso ou vaticinei isso aos 12 anos de idade. Talvez porque as pessoas estivessem muito assustadas comigo, com as minhas experiências extracorpóreas. Mas quando você percebe isso e além disso, que você é muito mais do que apenas corpo físico, que é a frase mestra do Instituto Monroe, né? Não tem por que você não ser feliz, não tem por quê. Não tem porquê, porque a felicidade não é um estado, a felicidade é uma busca de segmentos, sempre te trazendo assim, algum tipo de aprendizado ou realização. Não interessa o aprendizado, eu costumo usar uma oração e no meio da minha oração eu digo, porque eu nunca sei o que é bom ou mal para o aprendizado do meu espírito. E é assim que eu vivo feliz, porque eu sei que cada coisa que me acontece está compondo um aprendizado, só isso.
estar a serviço. Estar a serviço é uma coisa que algumas pessoas se negam a fazer. Não é que a gente tenha que destruir o ego, como muita gente fala. A gente tem que redimensionar o ego. Então, quando a gente redimensiona o ego, a gente percebe o que é importante para a gente, o que a gente faz para a gente, o que a gente aprende e o que a gente pode compartilhar. Porque você se forma, você se capacita, você conhece, você estuda, mas nem todo mundo tem a mesma chance. Então, tudo que você faz e que você se forma, você está a serviço da humanidade. Porque se você teve a chance de se formar, a chance de estudar, a chance de trabalhar nisso, a chance de conhecer isso, é mais do que natural que você divida isso com quem está ao seu redor. E é isso que eu procuro fazer e ensino meus alunos a fazer. É isso que o Instituto Monroe tem como norma também, estar a serviço. Diversos cursos, quando eles colocam objetivos, estar a serviço de. Então, isso é interessante, porque está nos manuais do Instituto, objetivo de curso, estar a serviço de. O próprio Bob Monroe, ele dizia, pega tudo que vocês estão fazendo aqui no Instituto e vai pelo mundo afora e espalha isso pelo mundo afora, divide, compartilha com todos os outros tudo que vocês estão aprendendo aqui. Então, é isso que tem que ser, a vivência não mais em escolas fechadas, com linguagem que ninguém entende, com códigos secretos para entrar, bate na porta 3 vezes, 4 vezes, essa coisa medieval, né? Não mais. Nós estamos na era da comunicação, a era a internet e tudo mais, global. E já Chacrinha dizia, né? Quem não se comunica se estrumbica, né? Então a gente tem que brincar sempre e dividir tudo aquilo que a gente pode, né? Com as pessoas que trabalham conosco, com as pessoas que estão à nossa volta no supermercado. E quando a gente entra nesse estar a serviço, pode reparar que você passa a ser como se fosse um imã para os outros à tua volta. Sem querer, as pessoas começam a se aproximar de você e você, de uma forma totalmente assim, bem assim espontânea, você ajuda sem a percepção que está ajudando. Basta ter o objetivo de ajudar, que você ajuda. O Instituto chama de Uno, energia Uno. E nós temos exercícios também para trabalhar nessa consciência unificada. Quando você vive experiências de Samadhi, você adentra essa consciência unificada, você é como se você ficasse realmente dentro, é como se fosse dentro de uma nuvem, dentro de um mar onde você e tudo é uma coisa só. E faz lembrar um pouquinho um pensador oriental em que ele dizia, como você vai explicar a consciência e essa consciência unificada? Ele já falava isso. Bote um balde dentro do mar e deixe o balde encher de água. De tal forma, a nossa busca, a nossa procura e a nossa realização é perceber que não existe mais a diferença do balde dentro da água, a água que está dentro do balde ou a água que está fora do balde. É tudo uma coisa só. Então, quando eu criei o meu site na internet, eu me baseei nisso e eu falei, a consciência não está dentro da gente, nós é que estamos dentro da consciência. Então, acessar essa consciência, basta ter o objetivo de, porque você não escapa dessa consciência, você está mergulhado nela, basta ter a consciência de que você está dentro dessa consciência unificada para que você realmente passe a funcionar dentro desse mesmo esquema, né? Nós temos exercícios fazendo isso,
Eu sempre oriento os alunos dentro dessa linha, nos cursos avançados, claro, né? E eles vão e eles se sentem incrivelmente, assim, banhados por uma energia totalmente diferente, eles voltam chorando. Alguns já passaram por experiência de Samadhi, como eu já passei também algumas vezes. Você muda a sua maneira de olhar o mundo, você muda a sua maneira de olhar a coisa finita ou não finita, é como se tudo continuasse. De uma forma ou de outra, tudo continua. É um contínuo mesmo, né? Nos Estados Unidos, lá no Instituto Monroe, são realizados cursos residenciais com duração de uma semana. Então, são cursos maravilhosos. Eu recomendo todo mundo que tiver uma chance fazer o curso lá nos Estados Unidos, que é muito legal. Eu adoro, o local é lindo, o instituto é maravilhoso, o pessoal é muito bem preparado. É realmente uma... Uau, é como se fosse você adentrasse uma outra dimensão quase, sabe? Tão espetacular que é. Então, eu trouxe para cá a formação de workshops, né, em primeira mão. Então, desde o começo, um workshop básico, onde a gente aprende técnicas de relaxamento, técnicas de retirar as preocupações da frente da gente, técnicas até mesmo de dormir um sono mais tranquilo. As pessoas dizem que depois do curso básico passam a dormir sem utilização de remédios, o que eu acho ótimo. Então vão lembrar dos sonhos, né? Vão ter um sono realmente bom e com sonhos e tudo mais, né? A gente trabalha também eliminação de medos, eliminação de emoções negativas, porque a gente passa a entender como eles surgiram, de que maneira a gente pode se ver livre deles. E a gente aprende também a entrar em outro estado consciencial e a realizar problemas, resolver problemas, né, em outros estados conscienciais. E começamos a fazer, desde o curso básico, pequenas utilizações de estados de relaxamento para trabalhos de cura com a gente mesmo. Então, a gente relaxa, utiliza cores e é orientado com visualização dirigida para o nosso próprio corpo, para o nosso próprio redor, para nos trazer algum tipo de cura de uma forma mais suave, autocura, desse jeito, né? Depois a gente tem cursos avançados em que a gente vai aprendendo um pouco mais, vai aprofundando um pouco mais outros estados de consciência, em que a gente usa canal de acesso, em que a gente usa estados onde existe ausência de tempo, depois estados onde a gente acessa como se fosse uma ponte entre essa e outras realidades, e são estados conscienciais muito bons, muito profundos, estados onde a gente acessa o nosso chakra cardíaco e trabalha dentro do chakra cardíaco, são fantásticos, a gente se emociona demais nesses trabalhos, como trabalhos um pouco mais suaves também, em que a gente aprende técnicas simples de saída do corpo, somente técnicas simples de saída do corpo, né? E temos aqui, depois trouxemos, desde 2010, há 7 anos nós estamos fazendo, quer dizer, 8, né? Agora 8 anos, começou 2010 mesmo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, são 8 anos, né? Cursos residenciais, onde a gente fica residindo num local. Aqui no Rio de Janeiro a gente faz isso lá na Tijuca, num local muito bonito, assim, em frente da Floresta da Tijuca, então atrás as árvores da floresta, os macaquinhos, tudo mais, é muito legal o local. E a gente fica uma semana num mergulho bem intenso, como no Instituto Monroe. O programa é idêntico do Instituto Monroe daí, e nós temos hoje 5 cursos residenciais fazendo esse trabalho. Nós temos Gateway, Guidelines, Lifeline,
temos Timeline Exploration 27 e no ano que vem nós vamos ter Starlines, onde nós vamos para outros sistemas estelares. Esse aí é o bicho, hein? O ano que vem, final do ano que vem, lá no Instituto Monroe, ele já tem tudo isso e muito mais. Eles têm trabalhos de visão remota, visão à distância, eles têm trabalhos de manifestação e criação ao quadrado, que você aprende a pensar, a plasmar. É muito legal mesmo. Então são cursos diversos em que você vê que você pode usar todo esse aprendizado na sua profissão, no lidar com a sua família, no seu autoconhecimento, no seu autogerenciamento e na sua energia também. A minha mensagem final, eu vou plagiar Bob Monroe mesmo, que eu acho que essa frase diz tudo. Eu sou muito mais do que apenas meu corpo físico. Você também é. Muito mais do que apenas seu corpo físico. Todos podemos aquilo que nós queremos. Se você diz, eu posso, você consegue. Se você diz, eu não posso, não adianta tentar nada, você não consegue. A mensagem que você vai dar para o teu cérebro é o que você vai cumprir, porque você define para você quase que um mantra, eu posso, ou eu não posso, né? É por isso que a gente diz que a gente se cura se a gente quer. Se a gente não quiser, não tem pílula mágica, remédio maravilhoso, técnica mirabolante, você não vai se curar. Porque se você resolveu que você não vai se curar, você não se cura. Então, eu sou muito mais do que apenas meu corpo físico e a gente consegue deixar isso bem claro e a gente consegue fazer aquilo que a gente veio para conseguir. Depende de você, só isso, de você. O resto é florzinha, floreamento, porque se você quiser, você corre atrás, você derruba muros, você corre atrás daquilo que é o seu destino, você constrói. Nós somos co-criadores da nossa realidade, né? É como eu digo assim, eu acredito num Deus que criou o universo. É só isso de religião que eu acredito. Eu acredito em Deus como uma fonte criadora. E criou a gente também, porque tudo que está no universo foi criado por essa energia criadora. Quando você ouve as teorias do Big Bang, eu vejo bem claramente essa energia fulgurante se expandindo e criando tudo que existe. Então, nós somos criaturas divinas, porque nós somos partículas ou microscópicas, nanomicroscópicas, sei lá como é que fala, né? Dessa energia criadora. Portanto, nós somos divinos e co-criadores. Se nós somos semelhantes a essa energia criadora, então nós também somos deuses, só que em quantidade, cosmicamente falando, não existente, mas co-criadores da nossa própria realidade, do nosso próprio destino. Aquilo que você quer na sua vida, você cria na sua vida, se você realmente quiser. Por isso que eu falo, aquilo que você quer, você cria. Nós somos co-criadores da nossa própria realidade. As pessoas que quiserem participar do trabalho do Instituto Monroe, em primeira mão eu realmente indico o Instituto lá em Faber, na Virgínia. É só entrar no Monroe Institute, né, www.monroeinstitute.org, né, que é o site do Instituto Monroe lá nos Estados Unidos, que eu acho sensacional, acho que é uma experiência, quem puder, vai, porque é fantástico. E aqui no Brasil, nós temos o www.portalmonroebrasil.com. Monroe, que nem escreve amortecedores Monroe, viu? portalmonroebrasil.com. E lá diz, tem o calendário, os cursos, as datas. Alguns eu estou criando novos esse ano, estou colocando a mais no calendário. Então, a agenda está lá, é só olhar e entrar em contato comigo por essa agenda que está lá no site, na internet. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a experiência maravilhosa que é a expansão da consciência
e falar do Instituto Monroe, um instituto que eu amo de paixão. É algo que, para mim, é fantástico ver cientistas tão humanos, tão assim, ligados à causa do servir ao próximo, à causa do estar a serviço da humanidade. Eles se expandem no planeta todo, tem representantes em praticamente todos os países. É divino assistir isso, é maravilhoso perceber toda essa linha de amor mesmo em relação à humanidade. Eu agradeço em primeira mão também ao Bob Monroe, que nos deu a oportunidade da criação desse instituto. Ele, de alguma forma, foi iluminado para fazer isso, né? E puxou tantas outras pessoas dentro desse mesmo tipo de trabalho, visto que ele foi o pioneiro nesse assunto. Obrigado.